Este programa é livre para todos os públicos. Corpos reais na TV. Diversidade é o que faz você viver. Vai ter gorda sim, é representatividade. Meu corpo na moda, estilo é liberdade. Corpos reais por aí, mostrando inspiração. E o Corpos Reais cuida é saúde em ação. E agora a gente começa o nosso programa de uma forma mais que especial, né? Uma visita ilustre aqui conosco, o Dr. Rodrigo Babadópolos, que está aqui com um currículo, assim, bem extenso. Então eu quero que o senhor se apresente para a nossa audiência hoje. Meu nome é Rodrigo Babadópolos, como ela falou. Quem quiser ver currículo extenso, se é que eu tenho isso tudo mesmo, vai lá no currículo Lattes, que consegue toda a informação sobre mim. Mas eu sou um cirurgião do aparelho digestivo, formado pela Universidade Federal do Ceará e que depois fiz cirurgia bariátrica e cirurgia robótica. Parte dessa formação ocorreu lá na França e desde 2007, já aqui no Brasil de volta, depois de uma formação de 6 anos, eu passei a trabalhar e fui abraçado pela cirurgia bariátrica e metabólica. Então, de lá para cá, são mais de 6.000 pacientes aí que a gente tratou cirurgicamente e muitos outros não cirurgicamente. E com um discurso incrível que vocês vão conhecer um pouquinho mais agora. Gente, se um dia eu resolver fazer essa cirurgia, eu farei com o senhor. Você sabe que eu sou muito sua fã. Virei fã de uma palestra que eu fui com ele lá na Assembleia e ele falou coisas sobre a cirurgia bariátrica, sobre o reganho. Gente, esse bariátrica, tem que fazer lá, bariátrica, que realmente me deixou muito confortável. E eu queria começar com o senhor, doutor, falando sobre qual é o impacto que hoje a obesidade ela traz nas pessoas. A gente sabe que a obesidade é uma doença, apesar de eu ser do combate à gordofobia, eu trabalho com isso, eu trabalho com corpos reais, mas a gente entende também que que tem que ser cuidado, que tem que ser tratado. Hoje, assim, 60% da nossa população ela está acima do peso. 20%, uma pessoa a cada 5 tem obesidade de fato, né? Obesidade já doença. Há um preconceito muito grande quando a gente fala de obesidade. E esse preconceito ele é levado também quando a gente fala de cirurgia bariátrica, quando você fala assim, com essa, enche a boca para dizer bariátrica. Tanto que hoje a gente tem mudado o termo, tem caminhado para falar mais em cirurgia metabólica do que em cirurgia bariátrica. Porque os preconceitos que vêm da obesidade, eles se instalaram neste nome bariátrica, como se o problema da pessoa fosse peso, e não é. A obesidade, ela é sintoma de algo maior. São várias as doenças associadas. Então, a gente tem a hipertensão, o diabetes, a doença gordurosa do fígado, que é a esteatose hepática, a apneia do sono. Tem mais de 60 doenças associadas à obesidade. Ela não está só, ela não é uma coisa isolada. E interessante, há pessoas que têm muita obesidade e poucas doenças. Sim. E há pessoas que têm muitas doenças e um grau menor de obesidade. Todas as duas precisam ser tratadas. Então, a obesidade é uma doença crônica que não vai ser a cirurgia em si que vai tratar, pura e simplesmente. Faz uma operação e todos os meus problemas estão resolvidos. Ao mesmo tempo, a pessoa portadora de obesidade, ela não tem culpa por ter a doença. E eles, essas pessoas todas, carregam, muitas vezes, essa culpa. Quem é que sente culpa por ser diabético? Quem é que sente culpa por ter um câncer? Quem pediu, Quem pediu para ter? Obesidade não é para quem quer, é para quem pode. Só que a gente não quer poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber conviver com essa doença e conviver da melhor maneira possível. Por isso que, talvez, naquele dia, naquela palestra, na realidade, não foi uma palestra, foi como foi lá na Assembleia? Foi uma audiência pública. É muito importante as pessoas entenderem elas mesmas e as famílias também entenderem essas pessoas, portadoras de uma condição que não é culpa delas e que elas precisam, sim, conviver bem com isso. Não é aceitar a doença, nem aceita o diabetes, a gente trata o diabetes. Sim. Mas não é porque a gente trata o diabetes que agora minha glicose é normal e eu Existem algumas condições que a gente vai se cercar de cuidados do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual.
para viver bem. É isso. Doutor, e naqueles casos assim, por exemplo, a pessoa a vida toda foi uma mulher magra, que acontece muito isso com a gente, né, nós mulheres, foi a vida toda, aí engravidou, teve filho, aí tem a obesidade, fica uma pessoa gorda. Como é que explica isso? No meu caso, não, eu já nasci gorda, criança gorda, adolescente gorda, gorda sempre. Mas essas mulheres que nasceram magra, não tinham essa obesidade e adquiriram também isso, como é que a gente fala sobre isso? É muito comum a gente associar um fato ao início da obesidade. Ah, foi depois da minha primeira gravidez, foi depois da minha segunda gravidez, foi depois que eu me casei, foi depois que meu pai, minha mãe, alguém morreu. Sim. Então, esses fatos marcam a vida da gente, assim como a própria cirurgia. A cirurgia bariátrica e metabólica, ela acontece, e depois da cirurgia bariátrica, isto me ocorreu, não necessariamente por causa da cirurgia, mas foi depois. Então, não necessariamente por causa da gravidez, mas foi depois. Não necessariamente depois do casamento, por causa do casamento, mas foi depois. O casamento muda alguns hábitos? Sim. Certamente. Isso pode levar a um maior sedentarismo e obesidade? Sim. Pode. Uma gravidez e depois ter cuidado com aquele filho que nasceu, mudança da rotina de casa, alguma ansiedade gerada. Então, é uma mudança muito grande ter filho. É uma mudança muito grande casamento. Essas mudanças muito grandes, perdas importantes como um pai, uma mãe, um filho, tudo isso impacta na vida da gente. E para quem tem a tendência, olha lá, geneticamente aquilo está ali predisposto, vai aparecer. Então, por que eu não era obeso com 20 anos e eu sou agora aos 40? Vamos voltar para o diabetes. Por que eu não tinha diabetes aos 20 e agora eu tenho aos 40? Porque geneticamente eu estava predisposto àquilo e fui exposto a uma situação de vida, aquela tempestade perfeita que a gente fala, que acontece uma hora na vida da gente e que leva a doença a eclodir, ao gatilho. Depressão. A pessoa não pega depressão, ela é depressiva e há um gatilho para entrar em depressão. Então, esses gatilhos também existem na obesidade. Então, não é o fato, eu sempre fui uma pessoa gorda, uma pessoa obesa e aí eu nasci assim. A gente até predispõe geneticamente a algumas condições. Tem gente, realmente, crianças, já operei menino de 15 anos. Né? Agora, poxa vida, doutor, operou menino de 15 anos, é um absurdo. A criança que vem desde os 12 anos tratando, que já está hipertenso, diabético, já tem um monte de doença, como é que esse menino vai estar com 21? Relógio, Será que ele já... Ao mesmo tempo, eu já operei senhoras de 74. Por que ela esperou tanto? Na realidade, ela não esperou tanto. Ela, com 50 anos, ela era uma pessoa de peso normal, tinha um pouquinho de sobrepeso. Depois dos 60, começou aí. Então, nem tem limite, eu diria, para baixo. Inclusive, tem agora uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que saiu agora em maio, que versa a respeito disso. E inclui o termo metabólica, né? E jogando esse nome bariátrica, não fora, porque ele foi importante, ele tem um contexto histórico importante, mas quando as pessoas vão para uma cirurgia que diz assim, por que metabólica? Vai do metabolismo, né? Porque a cirurgia, ela não age... O que as pessoas imaginam? Primeiro, o paciente tem obesidade porque ele come muito, porque ele é preguiçoso, porque ele não tem força de vontade, porque ele não é persistente. E, na realidade, quantas pessoas magras não repetem os mesmos, vamos chamar de erros, das pessoas que têm obesidade, mas não engordam tanto? Só que o paciente que é portador da doença paga caro. O que não paga. E esse que não paga, ele é disciplinado. O que paga, ele não é. Tem alguma coisa errada aí. E quando a gente opera, aí de novo, as pessoas imaginam o quê? Diminuiu o estômago. Teve que diminuir o estômago para comer menos. Por que não come menos sem diminuir o estômago? Bastava força de vontade. Quando, na realidade, a cirurgia, eu digo que a diminuição ou mexer no estômago é um efeito colateral. A ação está no metabolismo. A gente diminui o hormônio de fome, a gente aumenta o hormônio da saciedade e a pessoa, assim, começa a ter hábitos diferentes por influência hormonal diferente. Então, a cirurgia não é bariátrica, ela é metabólica. Agora eu quero entrar numa polêmica que eu acho que todo mundo questiona muito. Eu sou uma pós-bariátrica, fiz a bariátrica vai fazer quase 10 anos, se não mais, e todo mundo questiona isso. O famoso reganho.
Ai, porque, nossa, você fez bariátrica e continua uma mulher Eu vou plus. confessar. Antes de eu assistir a palestra do Dr. Rodrigo, eu tinha um preconceito muito sobre reganho de peso. Antes de eu escutar o senhor, né? O que eu achava? Que a cirurgia bariátrica, agora metabólica... Não, eu digo assim, se a resposta para tudo, por que existe o reganho de peso? E eu lhe perguntei isso na Assembleia e eu queria que você falasse. É importante a gente fazer porque, isso. aí pronto, o meu reganho, preconceito acabou ele total. Ele tem esse estigma, né, de, você reganha. Mas a minha qualidade de vida hoje, ainda que eu tenha tido um aumento do meu peso desde a cirurgia, é 1000 vezes melhor até antes de eu ter engordado. Ninguém pergunta um diabético, né? Ninguém diz um diabético, depois de 10 anos de diabetes, que o diabetes dele, ele reganhou. Ele estava controlado e ele descontrolou por culpa dele. Na realidade, o tempo vai fazendo com que a doença, que é crônica, progrida. Sim. Ninguém fala para um paciente que tem câncer que ele tem culpa porque o câncer dele voltou em algum lugar. A gente vai retratar. Sim. Né? Não necessariamente operando de novo, se foi um caso de cirurgia, ou operando 1, 2 ou quantas vezes for preciso esse paciente de câncer, se for o caso. A obesidade é uma doença crônica. A pessoa fica boa quando operou? Pronto, fiquei bom. Não. Ele ganhou uma ferramenta de combate potente. Eu tenho diminuição da fome, eu tenho saciedade precoce, eu tenho uma capacidade gástrica reduzida e tudo isso com as alterações que vêm junto nos sais biliares, em algumas intermediações que tem entre os intestinos e o cérebro, tudo isso vai fazer com que a gente mude de comportamento. É muito mais fácil. Eu posso dar outros exemplos. Por exemplo, por que um homem com testosterona baixa, né, ele não se interessa tanto mais pelas meninas como se interessava quando estava com a testosterona normal? Ele deixou de ser homem? Não, mas ele está com um desequilíbrio hormonal. Sim. Mesma coisa no caso das meninas, ali quando vão chegando na época da menopausa. Então, hormônio intestinal interfere com nossas vontades. Operei. Pronto, meu problema está resolvido? Não, eu preciso ter controle ainda nutricional, eu preciso trabalhar a minha ansiedade, a minha depressão, a minha compulsão alimentar, outras questões que são de cunho emocional, porque fome não é só a fome que todo mundo conhece, que a barriga está roncando. Existe uma fome psicológica. É uma necessidade além, né? As nossas relações sociais, quase todas envolvem o alimento, alguma forma de alimentação, na alegria ou na tristeza. E aquela pessoa que tem a condição ou que tem a dificuldade com o peso, ela continua tendo. Claro. Então, uma vez que ela opera, ela vai perder ali, em média, 30% a 40% do peso. Sim. Perdeu 30% a 40% do peso. Ela vai estabilizar e nunca mais vai ganhar. Então, esse reganho, certamente, se ela viver 5, 10, 15, 20, 25 anos, 30, como tem pacientes hoje aqui no Ceará com esse tempo de operado, vai reganhar alguma coisa. A grande pergunta que eu faço é assim, como é que ela estaria hoje se ela não tivesse operado lá atrás? Então, se eu pegar exemplos, uma pessoa que opera ali com 140 quilos e chega para 85. Aí, depois de 85, ela encosta de novo nos 100, 10 anos depois. Todo mundo vai dizer, ou muitos vão dizer, muito meu caso esse. De novo, ou engordou tudo de novo. Nem foi tudo, nem perto de tudo. Imagina. Mas a pergunta é, como é que ela estaria se ela não tivesse operado há 10 anos com os 140? Estaria viva? Estaria com quais doenças? Estaria com 150, 160, 170? Poxa, se ela está com 100, ela está muito melhor do que ela estaria se ela não tivesse operado. Agora, ela pode melhorar? Sempre pode. Para isso que tratamento não se deve deixar. Eu digo muito que o papel do nutricionista, o papel do endocrinologista, do psicólogo, do educador físico, do fisioterapeuta é fundamental no trabalho com a obesidade. O cirurgião é um tijolinho nessa história, né? É um tijolinho importante, mas não mais importante do que todo o resto da equipe. Então, tratar de obesidade, eu aconselho muito que se trate em centro especializado, em centro que tenha o paciente no centro. Né? Ele seja o centro, né? Paciente. Se não for assim, você está ali comprando uma cirurgia e vai para casa sem saber usar o que comprou. Como quem compra um celular e não usa todas as funcionalidades, como quem compra um carro e não sabe o que é que tem de funcionalidade. Então, uma operação não é para ser comprada. A gente tem que vestir
Sim. Ela tem que ser feita sob medida. Então não é o que fez para um, faz para outro. Por que que no meu caso foi assim? No caso de fulano ela perdeu tantos quilos. Por que que eu fiquei bom do diabetes e a outra lá ainda está tomando algum remédio? Por que que os meus remédios da pressão saíram todos e o outro lá? Quem é que faz isso com alguém que operou um câncer de mama? Ninguém, né? É Mas sempre quando o assunto é obesidade, existe uma áurea de preconceito muito grande. Sim. Então, quebrar esse preconceito, daí que eu acho teu trabalho fantástico. Certo? Obrigada. Por quê? Porque é para quebrar preconceito. Sim. É importante lutar contra preconceito, tanto com a obesidade, quanto com os tratamentos. Como se a pessoa tivesse perdido para a doença. Ah, eu Sim. perdi, por isso é que eu vou me operar. Não, ninguém faz isso com um diabético precisando de insulina. Essa pessoa não perdeu, ela tem uma doença mais grave e ela está precisando de ajuda. Então, por que não buscar ajuda? Por que não se permitir, sim, ter responsabilidade com sua doença, mas não culpa. Sim. Sim. Gente, eu ficaria horas aqui Eu tirando também. várias dúvidas. O Dr. Rodrigo realmente ele tem uma expertise Uma incrível bagagem. de falar sobre isso com muita propriedade, com muito cuidado, que eu acho que é o principal. Mas quem quiser também conhecer um pouquinho mais, é só buscar o Dr. Rodrigo, ver as informações, se você tem interesse em viver isso, em cuidar da sua saúde em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, né, doutor? Eu acho que o cuidado e olhar para si está acima de qualquer coisa. E para terminar, Gi, ele poderia até falar sobre que sempre a última sexta-feira do mês você se reúne com, né? Dentre os trabalhos que a gente faz, um deles é no serviço público, e a gente acabou de mudar de casa, né? Começou tudo lá no Hospital Geral Dr. César Caus, em 2002, onde lá eu digo que fui abraçado e cheguei em 2009. E a gente, esse mês, está no Hospital Universitário da UES, o Hospital Universitário do Ceará, que é vinculado ali está no Itaperi. Então, o serviço todo, pacientes, toda a equipe profissional mudou de casa. O serviço é o mesmo, simplesmente mudou de casa. E as últimas sextas-feiras do mês, às 8 da manhã, a gente faz uma palestra, uma reunião, que é muito mais uma terapia de grupo do que uma reunião, onde a gente apresenta quais são os tipos de cirurgia, quais são as boas indicações para cada uma delas, mas fala muito sobre a própria obesidade, desmitifica muita coisa que é mito, tanto sobre a obesidade quanto sobre a operação. Os pacientes têm a possibilidade de conversar entre si, de fazerem perguntas para a gente, para a equipe multiprofissional. É sempre um dia de muito aprendizado, não só para eles, mas para a gente também, né? Essa interação é muito importante. Eu preciso agradecer a vocês Eu o que espaço, agradeço. parabenizar Jaque e Gisele pelo trabalho. A imprensa, né, a mídia, ela tem um papel fundamental de levar informação de qualidade, tanta informação ruim que a gente tem por aí. As pessoas entram na internet e veem coisas e saem, às vezes, ansiosas com o que leram, porque ou não entenderam direito, ou a informação é falha. Então, trazer informação de qualidade é muito importante. Então, parabéns a vocês dois. Eu que agradeço. Obrigada pela presença. O convite foi feito para vocês. Acompanhem tudinho e a gente volta já já. Corpos reais na TV. Representatividade que inspira você. Corpos reais na TV. Representatividade que inspira você. E agora o nosso bate-papo é com ela, Vitória Galvão. Eu admiro demais o trabalho dela, ela vai contar aqui para vocês. Ela tem uma empresa chamada Tibuiú, que é de brinquedos educativos. Seja bem-vinda, Vitória. É um prazer enorme ter você aqui conosco, apresentando um pouquinho do seu trabalho. Eu não conhecia, tá? Parabéns, assim, quero que vocês falem um pouco mais, mas eu já vou começar te perguntando qual é o propósito desses brinquedos educativos, o impacto que ele dá na educação infantil. Eu queria muito saber, porque assim, hoje tudo é muito lúdico e é muito bom para a criança hoje em dia estar com esses brinquedos que têm algum desenvolvimento. Eu queria saber um pouco mais sobre esses brinquedos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Conhecia vocês das redes, eu fiquei muito feliz quando o programa foi lançado. Mandei mensagem para você falando, me conecto muito com as pautas que vocês trazem e eu estou muito feliz de estar aqui, me senti honrada por esse convite. Uma coisa que você falou é que tudo hoje é muito lúdico. Sim. E eu acho que essa sua visão tem a ver com o mundo que você está inserida. Talvez você esteja perto de pais e mães que não aderem muito ao uso excessivo de telas.
e você deve ver crianças estimuladas de forma sensorial, de forma responsável. Essa é a primeira vez que eu ouço isso. A maior parte das pessoas me falam: Vitória, as nossas crianças estão imersas nas telas, eu não sei mais o que fazer. Então, é um ponto de vista muito interessante e talvez traduza o local que você interage, as pessoas que você tem ao redor. E isso é muito bom. Mas a realidade que a gente encontra, até nas creches, nós já temos creches com televisão nas salas de aula, né? Então, assim, é uma realidade que é muito distante da minha, da que eu fui criada, na verdade. E o que os nossos pais estão sofrendo hoje é com falta de alternativas. Falta de alternativas para o brincar. E aí vem o uso excessivo de telas. O nosso propósito hoje não é ser uma empresa de brinquedos. Nós somos uma empresa de educação e nós utilizamos os brinquedos para trazer esse modo de educar, que é o educar por meio do brincar. Eu achei incrível e assim, vamos falando dos brinquedos, eu fiquei encantada porque é tudo que criança tem interesse. Primeiro, o lance das cores, botões, criança gosta disso, isso chama atenção. E eu queria saber de ti, a partir de que idade que você trabalha com esses brinquedos, como é que é a procura isso? Existe um limite de interesse? E como é que é inserido isso nas escolas? Show. São duas perguntas diferentes, mas que elas super se conectam. Hoje, eu sigo uma teoria de desenvolvimento mais próxima à teoria de Piaget. Então, eu trago esses brinquedos a partir dos 4 a 5 meses de idade. Por que especificamente esse corte temporal? Nesse momento de 4 a 5 meses de idade é quando a visão da criança ela vai deixando de ficar menos turva e vai ficando mais nítida. É uma criança que ainda está brincando de tummy time, que é aquele movimento de esfinge, que coloca a criança de barriguinha para baixo. E esses são os meses que antecedem a introdução alimentar. Então, com brinquedos que a criança toque, sinta, faça força para puxar, abrir, rosquear, ela também está se preparando para a introdução alimentar. Você é pedagoga, Vitória? Não. Não? Eu sou mestre em políticas públicas pela UFC. Nossa. E hoje eu estudo pedagogia, mas ainda não sou, estou no caminho. Tá no caminho, estudando. Eu achei incrível, eu achei muito interessante, realmente. E limite, tem crianças maiores, por exemplo, que eu achei sensacional. E como é que a escola aceita? Como é que você introduz isso nas escolas? Pronto. Que eu acho que é o mais importante. Claro. Finalizando a questão da faixa etária, até que idade essa criança ela brinca com um brinquedo desse? Se você olhar o nosso site ou o nosso Instagram, nós não utilizamos faixa etária, porque nós entendemos que esse critério é um pouco excludente. Tendo em vista que nós temos crianças atípicas de 8 anos, por exemplo, com desenvolvimento motor de 2, 3 anos. Então, quando eu coloco que a faixa etária daquele brinquedo é de 8 anos, aquela mãe, o pai, com uma criança com paralisia cerebral, com síndrome de Down, ela fala, olha, eu estou comprando um brinquedo que não era para ser para o meu filho. É para uma criança muito menor. Esse é um olhar cuidadoso para a diversidade, né? A gente entender que a diversidade ela existe e esse olhar cuidadoso é necessário. E nas escolas a gente tem uma abordagem diferente. Hoje nós vendemos os brinquedos para as escolas, mas nós lançamos há um mês um produto novo, que é a consultoria de espaços e estímulos de aprendizado. Então a gente entrega o painel sensorial, mas antes a escola recebe uma consultoria nossa para entender se aquele espaço escolar ele é de fato sensorial e inclusivo o suficiente. Não tem a ver com rampas de acesso, com corrimão. Muito bem. Não, tem a ver com essa escola possui telas? Qual é o tempo de tela que essas crianças estão utilizando? Quais são as competências da BNCC que estão sendo atendidas dentro da educação infantil? Essa criança ela está exposta a brinquedos educativos? Em quais momentos? A recreação dessa escola, ela é feita no sentido de passar o tempo ou com objetivos pedagógicos? E aí nós entregamos o painel, a consultoria e também construímos com a escola palestra para os pais e uma política antitelas para aquela realidade. Que bacana, né? E esse é o nosso trabalho com as escolas. E deixa eu te fazer uma pergunta. E
Por que você faz, né? Você é formada em políticas públicas, né? E veio para o meio da pedagogia, da criança, da educação básica, que isso vai muito para a educação básica. Como foi que nasceu esse amor para, assim, essa necessidade de ter isso? Eu sempre trabalhei com educação, mas eu nunca quis trabalhar com criança. Eu tinha o maior pavor. Mas tá vendo como, de alguma forma, ela Tinha alguma coisa a ver. tem tudo, né? Quando a gente vira mãe, as pessoas falam que os filhos tiram tudo do lugar e colocam a vida do avesso. Eu digo que meu filho, ele não tirou nada do lugar, ele colocou todas as coisas no lugar. Ai, gente, que lindo. Obrigada. Forte, né? É. E estamos tão próximo do Dia das Crianças e nós estamos fazendo uma campanha agora para as mães, em ter momentos para as mães que nós vamos cuidar dessa criança para que essa mãe se cuide. A Tibuiú nasceu do meu desejo que sempre existiu, de mudar o mundo através da educação. Só que quando eu me tornei mãe, depois de vir de uma escola de adultos de desenvolvimento de software e de encontrar adultos com crianças interiores adoecidas, eu me convenci, por A mais B, com um filho no colo, que eu não ia cuidar de adulto. Que para mudar o mundo do jeito que eu acredito, eu tinha que cuidar de criança. Que bacana. É uma visão muito importante, né? É. Começar de baixo. Eu acho seu trabalho incrível. Obrigada. De verdade, Vitória. Admiro mesmo. Quando eu conheci, vocês estão vendo aí imagens e vendo um pouquinho do que ela trouxe aqui, para deixar aquele gostinho, aquela curiosidade. Mas tem as redes sociais, tem o site, tem o Instagram da Tibuiú, da Vitória. Ela é super acessível. Entrem em contato, levem para a instituição de vocês. Apresentem esses tipos de brinquedos para os filhos de vocês, né? Porque eu acho que estimular isso vai fazer com que a gente tenha um futuro novamente com mais contato, com mais carinho, com mais olhar. Então é isso que a gente espera. Eu queria agradecer demais a sua vinda, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e dividir um pouquinho do seu trabalho. E quero que você continue fazendo parte e venha outras vezes para a gente falar de outros assuntos, que a Carol, a Vitória também tem muita coisa interessante em relação ao cuidado, saúde, a vida dela. E sobre o que ela falou sobre cuidar da mãe, eu acho isso muito legal. Eu falo isso com algumas... Eu também faço parte de alguns projetos e um é do autismo. Eu falo, quem é que cuida da mãe e das crianças autistas? Quem cuida de quem cuida, né? A gente diz muito isso. Ninguém quer ficar com uma criança autista para uma mãe fazer uma unha. É verdade. Porque é luxo. Não quis ter filho. Então isso é uma conversa para uma próxima. Pois fique de olho e já acompanhe aqui a Vitória. Vitória, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente.